Olá, bom dia. Aqui do canal Intuição em Mente, meu nome é Adriana. Vim trazer uma leitura hoje de amor para esse portal 11 do 11. E é um número significativo na espiritualidade para quem está em conexão de almas. Eu comecei com uma carta aqui, enquanto eu meditava, pedindo uma orientação para essa leitura e veio essa carta falando de equilíbrio, dizendo que nem sempre o amor é sobre concordar. Que um ótimo relacionamento é aquele que tanto nos apoia quanto aquele que nos desafia. Então, existe um pedido de equilíbrio, independente do que sai aqui nas cartas, que a gente deixe de romantizar as relações, né, como se fôssemos encontrar um parceiro que dissesse amém a tudo que a gente acredita, né? E acredito que quando a gente olha para uma relação assim, a gente deixa de ver outras nuances, a gente deixa de estar abertos a que aquilo de novo que a pessoa pode trazer na nossa vida. Então que a gente deixe mais as crenças de lado e estejamos mais abertos ao que essa pessoa tem a oferecer, o que essa pessoa tem a contribuir na minha vida, né? Isso é mais interessante e mais importante do que, de fato, eu acreditar que existe alguém que vai sempre dizer sim a tudo que eu penso, a tudo que eu faço, senão qual seria o crescimento, né? Então aqui, vou até deixar esse coraçãozinho. O que a gente pode, então, pensar nesse momento para esse portal 11 do 11? Esses números, portal 10 do 10, 11 do 11, 12 do 12, eles são portais que amplificam a força vibracional de cada número, né? Então, por exemplo, esse portal de agora, 11 do 11, por isso que eu trouxe essa leitura de amor, ele fala que, de alguma forma, é pra gente, nesse momento, aproveitar e ouvir a nossa intuição, de a gente entender esse portal como um portal da iluminação e do nosso despertar espiritual. Como se a gente, com esse silêncio, com essa interiorização, a gente pudesse entender melhor qual é o nosso propósito aqui, né? Então é o momento de a gente escutar a nossa alma. Esse número 11 do 11, ele é um número mestre e ele simboliza a sensibilidade, a criatividade, a conexão com dimensões mais sutis da nossa consciência. E quando a gente associa isso à expansão interna, a gente entende que precisa refletir neste momento para se reorganizar. Isso vai ser um momento crucial nesse período de agora, tá? Então, por exemplo, se a gente olhar para a linha do tempo, os últimos portais, 9 do 9, 10 do 10, 11 do 11, que vai ser daqui a alguns dias, depois tem 12 do 12, e no dia 1º de janeiro de 2026, a gente vai inaugurar o portal 1, que somado esses números dá 1. E é um portal que fala de início, de coragem, né? De um momento que a gente não espera que as coisas estejam prontas para que a gente possa agir. Mas nesse portal do 11, a gente vai ficar aqui, né? Se a gente fizer esse retrospecto, o portal 9 do 9, ele falou de encerramento e de liberação. Então foi necessário naquele momento a gente se organizar para entender o que não servia mais para a nossa vida. No portal 10 do 10, falava sobre novos começos e coragens. Então, seja lá qual área da vida você precisava dessa coragem, você já tinha se liberado dele, né? Do que pesava, do que não servia, 9 do 9, para no 10 do 10 você se reconectar com essa coragem para começar novas coisas. O 11 do 11 fala sobre essa intuição, sobre esse escutar a alma, sobre o propósito. Então, a partir daqui você vai entendendo mais ou menos a direção do que vem a seguir. Que é o 12 do 12, que fala da preparação e da síntese, daquilo que eu quero recomeçar no próximo, que seria 1º de janeiro. Então, a gente vai vendo que cada portal, a soma da numerologia desses números, eles têm grande impacto na nossa vida. A gente aproveitando ou não, eles estão ali. Então, sempre gosto de trazer para vocês a leitura do portal para que a gente compreenda o que nos espera, o que a gente pode aproveitar, como se fosse surfar nessa onda. A onda agora de a gente escutar a nossa intuição, de a gente dar ouvido a isso, né? Eu trouxe aqui 3 opções, tá? Eu vou fazer leitura sobre conexões de alma. Então, que você possa entender como se movimenta a sua conexão de alma. Eu vou tentar tirar 2 montinhos aqui para você e o outro montinho para outra pessoa. E você vai identificar qual dos lados você tá bom? Aqui, o primeiro montinho é com esse baralho cigano, tem esse coração. O segundo é desse baralho, desse deck, com esse coração, com esse fundinho mais claro. Seria a segunda opção. E a terceira, desse Lenormand Hannah George, que é uma caixinha, né, de joias. Então, são as 3 cartas de coração de baralho Lenormand que eu tenho aqui. E você escolhe o seu montinho, tá? Eu vou deixar a imagem para você escolher.
e vou começar aqui com quem escolheu o primeiro grupinho. Vou até deixar aqui para você não se perder, tá? Então, eu vou começar, eu trouxe aqui o tarô mitológico. Vou tirar 3 cartas dele, abrindo aqui a energia dessa conexão para esse primeiro grupinho. 3 cartinhas do mitológico, pra gente ver aqui o que as cartas trazem de energia para essa leitura. A primeira carta, 2 de espadas. A segunda, pajem de espadas. E a terceira, 6 de espadas. Estamos falando aqui de algo, né, de uma relação, de uma situação que acontece muito na mente, né? A carta de espadas, o elemento de espadas fala sobre o que está na nossa mente. Então aqui existe conflito, aqui existe o movimento de alguém que deseja levar uma verdade, né, de um movimento para essa verdade, e o outro de alguém que está a caminho de algo, né? São processos como se fosse passado, presente e futuro, né? Processos sequenciais aqui. Existe um movimento, existe um caminho, existe alguém fazendo uma transição, né, desse conflito que talvez deixasse essa conexão parada, para esse pensamento de querer soltar e levar a verdade, para o terceiro movimento, que é a pessoa de fato se movimentando na direção dessa conexão. Então, essa energia inicial, eu vou tirar mais cartas, para que você compreenda, então, engraçado, né? Nunca sai assim, tanta carta de espadas. Aqui eu vou pegar esse deck que foi representando desse coração, né? Esse deck é desse coraçãozinho que eu tirei para esse primeiro grupo. Eu vou tirar 2 cartas para uma pessoa e 2 cartas para outra. Para a primeira pessoa dessa conexão, a carta dos lírios. E a segunda, a carta dos ratos. Para a segunda pessoa, a carta das montanhas e a carta da árvore. O que acontece aqui? Essa primeira pessoa, existe aqui um momento que pede paz, que pede cura, né? Que pede esse novo momento, que deixe para trás as dores, o não entendimento, né? A carta dos ratos traz essa sensação de escassez, de solidão. Então aqui fala que essa primeira pessoa, seja você ou a pessoa que você está lidando, está passando por um momento de transformação, né? Passando por um momento de escutar a espiritualidade, para sair desse momento, para fazer essa transição, que parece muito essa energia que saiu de início aqui, né? Existe um conflito, existe uma sensação de solidão, de escassez, e isso está se transformando para que algo aconteça, né? Para que esse momento de paz, de tranquilidade aconteça. Então essa é a primeira pessoa. A segunda é a carta da montanha com a carta da árvore. Aqui me fala dessa segunda pessoa que, apesar do desafio, apesar da dificuldade, apesar da distância que talvez exista entre vocês, caso inclusive haja aqui uma situação de distância geográfica, que há um enraizamento, que há algo que já está fincado na terra. Então essa distância, ela é só mais uma situação, porque na verdade existe algo que já está enraizado, né? Vamos falar de sentimento? Existe algo já profundo, né? Essa árvore, ela não está forte, ela não nasceu de um dia para o outro. Foi necessário plantio dessa semente, a rega, o sol, a sombra, para que ela se apresentasse nesse momento forte. Então aqui, independente da distância, já existe algo forte construído, que nada destrói, nem a distância. Então isso é o que a outra pessoa pensa, tá? Eu vou tirar aqui uma carta do Rider-Waite para cada uma dessas pessoas. E você vai se identificando qual grupinho você é, qual montinho, né? A carta 9 de paus para essa primeira pessoa e a carta 8 de copas para a segunda pessoa. Aqui, inclusive, me fala dessa primeira pessoa, da carta dos ratos e dos lírios, que essa transição, que essa transformação aqui é algo que pediu que essa pessoa fosse persistente, paciente, que ela precisasse aqui, tá vendo esses paus construídos aqui, que de alguma forma ela tá até machucada, né? Tá até com uma faixa aqui na cabeça. Isso aqui foi uma proteção
que a pessoa se deu nesse momento, né? Talvez essa solidão e essa escassez e sofrimento e solidão que talvez essa carta dos ratos trazem, aqui foi porque essa pessoa se protegeu. Porque essa pessoa já estava machucada, não sei se você consegue ver aqui a faixinha branca na cabeça dela, ela já estava machucada com a vida, com as relações anteriores, e ela sentia que precisava se defender. Então talvez essa escassez que o rato traz aqui, ela fala dessa proteção. Como é que a pessoa quer se entregar, quer se aprofundar uma relação profunda, inteira, né, vamos dizer assim, acessando inclusive vulnerabilidade que a gente se coloca numa relação, que se ela se protegia. Então não tinha como. Então parte desse aprendizado fez a pessoa entender que é importante você se defender sim, mas qual é o nível de proteção? Se ninguém entrar aqui, apesar de eu também, né, por conta da proteção não sofrer, eu também não vou viver nada novo. Então a proteção me traz a própria segurança, né, de não sofrer com a relação, com o amor, mas no entanto me protege de viver, de experienciar coisas novas, de enxergar essa pessoa nova na minha vida com esses olhos novos, não de quem já me magoou alguma vez, porque essa pessoa que magoou, ela está no passado. Mas se eu carrego o sofrimento para adiante, né, para o futuro, eu estou sempre me protegendo. Então aqui, essa escassez que essa pessoa precisou se libertar, trazida pela carta dos ratos, para entrar nesse novo momento que traz a paz, a tranquilidade, o presente da espiritualidade pela carta dos lírios, foi por conta dessa proteção. E aqui pede que você proteja aquilo que você já conquistou, mas que você de alguma forma se coloque aberto. Então seja você ou outra pessoa aqui, é necessário entender que quando eu me seguro, quando eu me protejo, quando eu tento controlar, não tem ali uma segurança, tem na verdade um medo. O medo configura, vamos dizer assim, na maior parte dessa pessoa aqui. Porque se eu tenho confiança que o que eu aprendi, que tudo que eu vivi, experienciei me deixou mais forte, eu sei que se a situação nova se apresentar da mesma maneira sofrida, né, a ponto de machucar como está machucado, né, esse homem aqui, eu sei que eu posso sair. Eu já sei identificar as bandeiras vermelhas, eu já sei identificar quando a pessoa não está na mesma energia que eu já sei identificar quando há coisas ali não ditas. Então, essa proteção, ela tem que ser, vamos dizer assim, até a primeira página, porque se eu continuar com ela, eu não também vou me colocar numa nova oportunidade, possibilidade de algo novo, e também não vou aprender. Então não há sofrimento, mas também não há vida. A vida está nos desafios, a vida está naquilo que eu já aprendi, a forma que eu enxergo agora. Então a primeira pessoa está se libertando disso para abraçar o presente que a espiritualidade quer mandar, trazendo uma relação de paz, de tranquilidade, né, que vai fazer o coração bater assim cheio, preenchido, porque ela parte disso, ela já aprendeu na relação anterior. A segunda pessoa, esse distanciamento aqui, representado inclusive por essa carta que a pessoa vai embora, na carta 8 de copas, né, com o sentimento, essa distância nunca impediu a pessoa de sentir, mas ela sabia que naquele momento era necessário. Por quê? Porque a outra pessoa estava fechada. Como essa pessoa aqui vai se manter na relação se essa aqui deu as costas? Se essa aqui criou um muro de proteção que impede ela de viver algo. Então, essa pessoa aqui, inclusive, está vendo com essa blusa vermelha, me lembra muito o chakra cardíaco, que fala dessa cura. Essa pessoa estava curada e ela sabia que essa aqui não estava, por isso as barreiras. Então ela decide ir embora, né? Ela decide se virar contra isso, talvez dando essa distância, se aqui não for uma distância geográfica, ou pode ser ambos. A pessoa se deu essa distância porque ela sabia que dali não ia acontecer nada, não naquele momento. Que ela precisava se curar, né, dessa sensação de vazio, de dor que ela trazia no coração, tá? E aí ela vira, né, se vira para si, se vira para os seus projetos, para sua vida, porque sabia que o outro estava lá. Inclusive essa montanha é uma geleira, não tinha nada ali, né? E apesar de ser algo profundo, porque ela sentia que era algo profundo, ela precisou ir embora. Então aqui há uma pessoa, né, que desiste naquele momento da relação porque sabe que a outra está se protegendo. E parte disso ela precisaria se curar. E o que a gente faz quando é o outro que a gente ama? E aí a importância, a gente está falando de conexões de almas, né? São grandes aprendizados que nós vemos, nós viemos aqui lidar. E essas pessoas nos ajudam,
servindo de uma pessoa lá do outro lado que segura na minha direção um grande espelho, onde eu vou poder enxergar em mim aquilo que me aprisiona naquela relação, aquilo que me traz gatilhos, aquilo que me traz dores que às vezes nem são dessa relação, às vezes são relações passadas. Essa pessoa que está aqui machucada, se protegendo, é um machucado que já está aqui há algum tempo. Então ela ainda sente que vive as mesmas coisas, ela tem medo ainda, ela não consegue se entregar. Então é preciso que eu olhe o outro não como um desafio, mas que vai fazer parte do desafio. Por quê? Porque é a partir do desafio que eu vou crescer, que eu vou entender, por exemplo, se é uma relação karmática que me traz dor e sofrimento, o outro está me causando a dor, mas não me interessa saber isso, me interessa por que eu continuo nessa relação. Então o outro, seja ele uma relação karmática, de conexões de alma, de chamas gêmeas, eu vou estar olhando para esse grande espelho que eu segura na minha direção e vendo o que cabe a mim corrigir, consertar, curar. É para isso que o outro está ali na minha frente. E eu vou poder enxergar, nossa, isso aqui é uma relação karmática, só tem dor, não há aprendizado. Eu preciso me curar para sair dela. Nossa, isso aqui é uma conexão de almas, o outro também me ama, mas eu sinto que tem bloqueios. Há um sofrimento aqui. Não é a pessoa que é ruim. Ela sofre porque ela gosta, mas ela se mantém fria. E aí eu também gosto, mas eu preciso ir embora porque naquele momento ela está se curando. Eu vou lá viver minha vida, sei que o amor está enraizado, que é profundo e é legítimo, mas que eu preciso também me curar. Olha o verde que tem nessa carta. Eu preciso me curar. Para quê? Para entender que talvez essa relação possa acontecer, mas não agora. No momento divino, que nós dois estivermos prontos para viver esse amor com esse coração preenchido. Então, algumas pessoas às vezes decidem ficar paradas, vivendo dor e sofrimento, porque acham que só aquela pessoa vai fazer feliz. Às vezes eu preciso me relacionar com outra antes dessa relação. Eu preciso deixar a vida fluir e acontecer. Mas isso é uma escolha nossa. Então aqui eu estou mostrando a energia para que você escolha o melhor para si. Mas entendendo que se eu permaneço num lugar que a pessoa está gelada, fria e distante, o que eu vou ter dessa relação? Dor. E eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para me amar, para amar o outro, para deixar crescer. Então, se o outro não está preparado ainda para mim, o que eu faço? Eu viro as costas, eu amo sim, mas eu deixo você se curar, porque eu também me amo. E essa parte que você está curando, eu já entendi. Então, é muito interessante, né, o que essas relações vêm trazer para gente. Eu vou pedir agora aqui um conselho final. Deixa eu ver que carta eu vou tirar aqui. Vou tirar aqui mesmo. Vou tirar 2 cartas de conselho final desse próprio deck, do primeiro grupo, para a gente ver o conselho da espiritualidade para essa situação. E depois eu vou tirar 3 cartinhas do que essa pessoa gostaria de te falar. 2 cartas aqui como conselho espiritual. A carta da cobra e a carta do homem. Aqui me vem falando que não só há uma proteção, né? Talvez se você se identifica com esse mentor, né? Não sei se é de uma linhagem cigana, mas aqui fala de um mentor que está curando. A carta aqui da cobra, ela tem muitas interpretações. Uma delas me lembra sempre o símbolo da medicina, que fala da cura. Então aqui existe uma mentoria que está promovendo a cura dessas pessoas aqui. Então esse momento é necessário ter paciência para que você entenda aquilo que te cabe, que vá curando e que dê espaço para essa pessoa curar também. Por isso que às vezes o silêncio, o distanciamento é importante. E aí eu vou me curando. Eu sou muito dependente da pessoa. Eu vou me curando disso. Nossa, eu não sei ser feliz sem outra pessoa. Eu vou me curando disso. Tudo aquilo que vier como dor, você olha como possibilidade de transformação. Então, existe uma mentoria que está te protegendo, que está te curando, curando também essa pessoa, talvez seja um guardião. Vamos dizer assim, você tem um guardião, a pessoa tem o dela, e pode existir um terceiro cuidando especialmente da relação. Então, essa relação está passando por cura. E ele vem trazer aqui isso, dessa necessidade de você ir se transformando, crescendo, sabendo que o outro também está lá no movimento interno, para que mais tarde, né, havendo possibilidade dessa pessoa escolhendo se curar, que ela possa voltar para você e vocês então construírem uma relação, tá? Eu vou tirar aqui 3 cartinhas do que essa pessoa poderia te falar, que essa pessoa quer que você fale, um recadinho do coração dela para você. Vou tirar aqui 3 recadinhos que essa pessoa gostaria que você soubesse. O primeiro, não tenho coragem para te procurar depois de tanto tempo.
parte desse distanciamento que vocês tiveram, essa pessoa acha que isso é um empecilho, acha que isso é um problema. E talvez seja das travas. E o que a gente faz? A gente vai lá e procura? Não. Deixa que o outro cresça, crie coragem para enfrentar seus próprios demônios. Não me cabe ir lá e pegar na mão da pessoa como se fosse uma criança. Essa pessoa tem que se curar, para que ela tenha coragem, ela seja forte para mandar essa mensagem. Por quê? Isso é uma coisa importante até sair aqui, né? Quando a gente fala desses amores profundos que trazem muito aprendizado, se você pensar assim, mas não me custa nada ir lá dar uma mãozinha, porque não é o nosso aprendizado, é a lição do outro. Se o outro não tem essa coragem, ele precisa ter, ou ela precisa ter. Por quê? Porque na relação, nos desafios do dia a dia, essa pessoa vai ter que ter coragem, às vezes para enfrentar amigos que não concordam com a relação de vocês, às vezes para enfrentar a família que não concorda com vocês. Então, se eu fizer um movimento para o outro, eu não vou deixar que o outro se cure. E aí, quando estivermos numa relação, isso vai pesar, porque essa pessoa não vai ter aprendido o que precisava e não vai ter coragem de enfrentar situações que aparecerem desafiadoras que possam ir contra a relação. Então, preciso deixar que o outro faça isso. Não é sabendo disso ir lá e procurar. É fazendo orações, deixando minha energia alta, sendo feliz na minha própria vida, porque isso é altamente energético, altamente manifestador. É o que vai atrair o outro para você. Essa energia alta. Essas conexões de alma, um sente o outro. Então, quando você mantém essa energia positiva, na fé, trabalhando, poxa, eu não acredito mais que a espiritualidade vai me trazer, demorou tanto. Sempre essa leitura que vem e ele acaba não vindo. Trabalhe a sua fé. Tudo que te doer é uma necessidade de trabalho. Se dói o tempo de espera, trabalhe o tempo divino. Se dói, eu queria que eu tivesse um sinal da vida, trabalhe a sua fé. A fé é eu acreditar que algo vai acontecer mesmo que nada esteja sendo manifestado. Olhei aqui agora, o relógio estava 22:22. Se você achar que é importante consultar esse número, pode ser uma mensagem a mais, tá? Então, a segunda mensagem que essa pessoa gostaria de te falar... Vou levantar essa aqui que tá levantadinha. Sinto uma saudade surreal. Há saudade, há sentimento, mas a pessoa precisa ir se curando. Para quê? Para que ela possa desenvolver uma relação gostosa, saudável, equilibrada, onde ambos façam o movimento, não apenas um, né? Você é do jeitinho que sempre sonhei. Essa pessoa sabe que você é a pessoa dela, sabe que vocês têm uma conexão, talvez, né? Inclusive que vocês possam ser família de alma. A árvore também me lembra essa energia, né, de família. Então, que vocês possam se curar disso, né? Que vocês possam transcender essa dor, a esse vazio, porque o outro vai se movimentar, mas precisa deixar o tempo falar, deixar a espiritualidade agir. Enquanto isso, a gente vai vivendo e vai curando tudo aquilo que vier de dor para mim, entendendo que é isso que me cabe nesse momento, tá bom? Essa é a leitura do primeiro grupinho. Eu vou arrumar a mesa e vou trazer a leitura aqui de quem escolheu o segundo baralho, tá bem? Um grande beijo, queridos, e até a próxima. O segundo grupinho que escolheu esse baralho, vou deixar aqui para você saber qual foi o seu grupo. E vou trazer aqui, vou deixar ele aqui separado, vou trazer aqui 3 cartas pra gente ver a energia desse casal, dessa conexão de almas, para esse portal 11/11. O que tá para acontecer para esse segundo casal no portal 11/11? 3 cartas de energia para esse amor. A carta o Cavaleiro de Espadas, 6 de Ouros e o Rei de Copas. Eu pensei assim, saiu espada, ouros, eu pensei assim, só falta sair copas, né, pra estar mais equilibrado. Primeira opção saiu somente carta de espadas. Então, aqui eu tô falando sobre uma relação que alguém quer levar uma mensagem rápida, né? Esse cavaleiro aqui, ele tá na direção, né, desse movimento, de fazer esse movimento. E diferente de outros cavaleiros que tem uma armadura, que tá todo vestido, ou seja, todo protegido, essa pessoa já tem algumas partes expostas, ou seja, mesmo sendo um cavaleiro de espadas, que normalmente é mais racional, às vezes as pessoas acham que eles são mais frios, mas ele vai levar uma verdade, ele vai levar essa comunicação, né? Ele tá indo em movimento. Aqui
houve uma maturidade, né? Se essa pessoa era um cavaleiro, agora é uma pessoa que tem a oferecer. Então, essa pessoa que está em movimento, hoje, se tornou um rei de ouros. É uma pessoa que, além da mente, sabe trabalhar na matéria, não só no dinheiro, mas de apresentar uma relação firme. Firme na matéria, firme no que a gente fala que é de terra. Terra é aquilo que você pode ver, que você pode enxergar. Então, só que tem um detalhe. Aqui tem ele segurando todas essas moedas e alguém aqui pedindo uma esmola. Aqui é como se essa pessoa tivesse agora, ela tá tão bem financeiramente que ela consegue doar, que ela consegue distribuir. E antes não, antes era só um cavaleiro, tá vendo? Ainda novo, ainda jovem. Então, apesar de ser, aqui me veio tanto que uma pessoa pode ser mais nova que você ou pode ser imatura. Mas essa pessoa, nesse tempo, ela adquiriu essa firmeza, essa solidez que, né, caracteriza o rei de ouros. Alguém que sabe o que oferecer. Ah, gente, olha que interessante. Não é o rei de ouros, é 6 de ouros. Eu estava lendo como rei de ouros. Eu nunca tiro a energia do que é lido errado, né, entre aspas. Eu acho que isso era a energia da pessoa. Mas aqui essa carta 6 de ouros, tem alguém pedindo ali, né? Então essa pessoa que hoje está ali doando, que não é o rei de ouros, né, mas que tem essa energia aqui, é uma pessoa generosa. Então, além de essa pessoa vir trazer essa verdade, essa pessoa hoje, ela sabe e quer ofertar para você algo na matéria, algo real, palpável, né? E aí sim, essa pessoa, pode ser mulher também, ela sabe doar o amor. Ela é uma pessoa, além de generosa, é uma pessoa empática, é uma pessoa que sabe falar de amor. Se for aqui um homem, realmente o rei de copas, ele é uma pessoa que ama, mas ele não demonstra tanto quanto a rainha de copas. Então pode ser que essa pessoa, sendo homem ou mulher, goste, ame, mas não, isso não seja tão fácil ela falar, tá? Aqui parece até, inclusive, também que é a mesma pessoa, né? Deixa eu ver. Parece que é o mesmo rei, apesar de a coroa. Apesar de a coroa não ser a mesma, aqui parece o mesmo rei. Então é como se ele hoje conseguisse doar esse amor, esse afeto, porque ele aprendeu. Esse tempo, né, de ir à luta, de resolver as coisas, fez essa pessoa amadurecer. E aí, essa pessoa não só fez dinheiro, uma pessoa próspera que consegue inclusive doar, mas uma pessoa que sabe doar o sentimento. Então, apesar de ser um rei de copas, ele sabe doar amor, mas sabe também oferecer presença. Do que adianta uma pessoa falar de amor, ser empático, amoroso, se ele não sabe ser presente, ali firme, que você pode contar. Então, aqui há uma relação, né, nesse nível. Vou tirar aqui. O que eu fiz na primeira opção? Eu tirei 2 cartas para uma pessoa e 2 cartas para outra, para a gente ver, né, como anda essa relação para cada pessoa. Aí você encaixa quem é você e quem é o outro, tá bom? Estamos falando aqui de conexões de almas, conexões profundas. A primeira pessoa, a carta dos lírios e a carta da torre. A segunda pessoa, a carta da estrela com a carta da âncora. O que acontece aqui? Essa primeira pessoa, ela tá lidando com esse período, né, de reconstrução, esse período de um novo ciclo, né? Se aqui estamos falando desse portal 11 do 11, que fala sobre ouvir a intuição, vai estar muito forte das energias dessas próximas leituras, essa reconstrução, esse ouvir o chamado interno. O que a sua alma te chama? Aqui essa pessoa precisou desconstruir tudo que achava certo e sólido para conseguir abraçar esse presente que a espiritualidade quer enviar. Então ele precisou, ou ela precisou, vamos dizer assim, remanejar, recolocar, reconstruir essa torre de novo, para que ela então pudesse aqui do alto dessa torre enxergar essa situação, essa conexão como um presente do universo. Então o que ela está fazendo nesse momento. A segunda pessoa é uma pessoa sólida, uma pessoa talvez vinculada à espiritualidade, é uma pessoa que tem pedido, né, aos guias e mentores, ao divino, talvez olhando para as estrelas, para o céu à noite, que uma relação sólida permaneça na sua vida, que alguém chegue para ficar. Talvez seja uma pessoa que por muito tempo tenha tido relações que as pessoas chegavam, mas não queriam construir.
Então essa pessoa, ela não só é sólida, mas ela é uma pessoa espiritualizada, tá? Então temos momentos diferentes aqui para essas pessoas. Vou tirar aqui uma carta para cada um, para a gente ver mais energias de cada um aqui. Depois eu vou tirar 2 cartas finais para Conselho da Espiritualidade. Uma carta para cada pessoa aqui. A primeira, Rei de Espadas. E a segunda, 7 de Copas. Que interessante. Essa primeira pessoa aqui, que está reconstruindo, que está se abrindo, que está tentando enxergar as coisas por um outro ângulo, né? Aqui, quando a gente fala na carta da torre, no baralho, ele não é igual à torre do tarô, que é algo que se desmorona, algo como se fosse o dedo divino trazendo uma queda para que a gente possa reconstruir. Aqui fala desse novo momento de a pessoa olhar tudo isso por um novo ângulo. Se você está na base da torre olhando para cima, é uma visão da vida. Se você está no topo da torre olhando para baixo, é outra visão. Então, para que essa pessoa entenda que o que está se abrindo agora é um presente da espiritualidade para ela, ela precisou encarar verdades, ela precisou ser fria, ela precisou fazer escolhas, ela precisou ser uma pessoa verdadeira primeiro consigo, com seus desejos com seus desejos maiores, com seus sonhos, com aquilo que trazia contentamento na alma. Então essa pessoa precisou, vamos dizer assim, atingir essa energia sendo o seu rei de espadas, aqui não é gênero, é sobre energia, falando de uma pessoa que talvez seja um pouco mais racional, lógica, mas ela é uma pessoa que traz a verdade, só que a primeira verdade para si, de enxergar o que ela quer viver, que cenário ela quer fazer. Será que foi necessário reconstruir tijolinho por tijolinho? Então eu vou fazer, porque isso vai me trazer então essa torre, vamos dizer assim agora, reformulada, reorganizada, para que eu possa utilizar ela, subir até o seu topo e olhar tudo isso por um outro olhar, talvez com um olhar mais espiritual. Então essa verdade que essa pessoa acessa nesse momento é de que talvez sendo lógica, um pouco mais fria, talvez até do que essa pessoa fosse, vai trazer decisões justas para ela e para as pessoas que estiveram ao redor. Essa segunda pessoa, que é espiritualizada, que é uma pessoa sólida e segura, né, que talvez faça orações para esse amor, é uma pessoa que precisou fazer muitas escolhas. Olha que interessante, quando você é uma pessoa sólida e aparece na sua vida somente pessoas que querem casualidade, e não tem errado ou certo, tá? Tem a ver com aquilo que você quer viver. Você precisa fazer escolhas. Quando você se liberta de pessoas que não querem o mesmo que você e deixa essas pessoas irem embora, você está fazendo escolhas que estão condizentes com o que você quer e merece viver. Então é como se eu estivesse deixando a porta da minha casa entreaberta e pessoas que só querem coisas que eu não quero estivessem na porta, atrapalhando a passagem. E aí isso eu falo assim, dá licença, fulano, libera aí a porta porque eu estou esperando alguém chegar. Eu estou esperando alguém que queira viver isso comigo, que esteja pronto para viver essa relação, talvez enviada pela espiritualidade, uma relação sólida. Mas para isso eu precisei fazer escolhas, dando não para quem vinha me oferecer ou pouco ou aquilo que eu não queria viver. E mais uma vez, não me diz respeito dizer se é certo ou errado. Só de olhar e falar assim, isso aqui não está condizente com aquilo que eu quero. E é quando eu libero a passagem, eu permito então que alguém que queira o mesmo que eu se aproxime. Só que para isso eu precisei fazer escolha, eu precisei dizer não para algumas situações que se apresentaram na minha vida, né? Dinâmicas e pessoas, para que de fato a minha vida estivesse livre para aquilo que eu sei que eu mereço viver. Então, essa pessoa, esse se conectar com a espiritualidade dela, fez com que ela tivesse melhores escolhas, que ela soubesse que, eu até queria, sim, alguém para amar agora, né, para ter um rolo, mas se eu estiver me distraindo com isso, como é que eu vou estar esperando de fato aquilo que eu estou para merecer, apresentando ao universo? Sabe que me veio aqui uma energia? Tem uma imagem na internet que é uma menininha nova segurando um ursinho, eu já falei isso, só tem várias leituras, segurando um ursinho velho. E aí Deus está na frente delas, que é Jesus, né? Pedindo que ela entregue aquele ursinho, porque ele tem um ursinho maior, imenso atrás dele, está escondido, ele está escondendo atrás dele. Mas ele pede que ela confie e entregue aquilo que ela tem. Ela só tem aquilo. Ela não tem mais nada. Ela só tem aquilo para dar. Então o que acontece? Ela precisa confiar que entregando a única coisa que ela tem, ela vai receber algo maior. E é isso. Quando você liberou a outra pessoa,
pessoas que não estavam condizentes com o que ela queria viver, que ela sabe que merecia, ela então se abre aquilo que de fato está pronto para ela, tá? Vou tirar aqui 2 cartas finais para você escolher aquilo que você vai receber agora de conselho, o que você pode entender como uma direção para a sua vida e para essa conexão. Então, peço aqui 2 cartas como conselho da espiritualidade. A carta da criança e a carta dos caminhos. Aqui, mais uma vez, falando de escolhas, né? Aqui fala de escolhas, né? De tirar as ilusões dali. E aqui também fala de escolhas. Olha que interessante. O conselho da espiritualidade aqui é que você se permita viver essas coisas novas. Esse novo amor que vai chegar, talvez curado. Talvez depois dessa pessoa enxergar isso e reconstruir essa torre, ela se movimente até você, entendendo que a sua conexão com ela é um presente da espiritualidade. E aí você precisa então se jogar como uma criança, que não sabe, quando uma criança está num parquinho, também já falei isso aqui em outras leituras, né? Ela não está querendo saber se aquele amiguinho vai estar ali toda vez que ela voltar para brincar. Ela não quer saber se esse amiguinho vai trocar ela por outro amiguinho, caso alguém chegue com uma bola nova. Ela só vai perguntar o nome. Qual é o seu nome? Vamos brincar? E ela vai brincar. E ela vai viver aquele momento presente sabendo que aquilo é a vida. A vida eu estou construindo no agora. Então as escolhas que eu faço eu preciso aproveitar a vida, entendendo que a espiritualidade está ali fazendo o seu papel, né? Eu estou confiando nisso, mas que eu sei também me jogar como uma criança que não quer saber do depois, porque sabe que é no presente que eu construo. Então aqui eles vêm trazendo, né, para todos nós, que eu preciso deixar que a minha criança fale, que a minha criança brinque, para que a minha criança seja feliz, né? Que eu me jogue na vida assim como ela, sem esperar nada do depois, sabendo que é ali, no presente, que eu vou construir a minha vida, tá? Eu vou trazer aqui, para finalizar essa leitura do segundo grupinho, 3 mensagens que essa pessoa poderia falar para você. A primeira, imagino como seria viajar com você. A segunda, quero uma família com você. E a terceira e última, sinto falta das nossas conversas. Talvez esse distanciamento, né, coisas que talvez a pessoa tenha precisado reconstruir, faz com que essa pessoa sinta sozinha, se sinta, né, sentindo falta do que vocês tinham. Então, quero formar uma família com você, sinto falta das nossas conversas, imagino viajar com você. É o que essa pessoa quer fazer. E cada escolha que você vai fazer na sua vida, ou outro, vai permitindo que vocês estejam mais próximos dessa conexão, desse amor, né? E aí essa verdade, essa generosidade e essa possibilidade de entregar esse amor vai vir para vocês, né? Como alguém que consegue agora, por conta das curas, de organizar, né? Vamos dizer assim, reformular a sua torre, agora consegue doar amor. E essa pessoa quer trazer essa verdade para você porque agora ela sabe se doar, tá bom? Deixo vocês aqui com essa mensagem. É uma conexão de almas para esse portal 11 do 11. Espero que tenha trazido um entendimento sobre a sua jornada e espero te ver aqui novamente. Eu deixo um grande beijo para vocês, até a próxima. Vou agora continuar com o terceiro grupinho, quem escolheu o coração em formato de caixinha de joias. Aqui já me vem uma energia, né, desse amor sendo guardado. Essa caixinha de joias fala de um amor, né, de uma pessoa que acha que essa conexão é o tesouro, que essa conexão é esse guardar com carinho e afeto, né, esse amor tão gostoso. Então eu vou deixar aqui para você lembrar que eu sou o terceiro grupinho. Eu vou começar aqui com um pedido de 3 cartas para a gente ver a energia dessa conexão, desse amor de almas profundo que te traz tanto aprendizado, tantas lições que são desafiadores para todos nós. Vou tirar 3 cartas aqui para a gente ver a energia desta conexão. O que está para acontecer? A carta do 7 de espadas, a carta do hierofante e a carta da rainha de paus. Aqui parece que alguém anda escondendo alguma coisa. Pode não ser traição não, tá? Mas escondendo algo, fazendo algo na calada da noite, né? Algo que, se fosse bonito, não seria escondido. Só que aqui há uma lua muito brilhante, como se ela fosse parte da sua intuição te avisando que isso está acontecendo. Então aqui, para esse grupo
que sente que algo vai ser falado, comunicado, contado, está intuindo isso, né? Inclusive aqui, talvez a gente esteja falando com uma pessoa que seja ligada a estudos espirituais, uma pessoa sábia. Então, esse sentir, esse pressentir, você sabe porque você já é uma pessoa que se aprofunda nesses estudos, na sua intuição, e tem a ver com o portal, né? Fala sobre a nossa intuição, sobre o propósito de alma. Então aqui vem trazendo essa energia de alguém que nem é desse mundo, né? Aqui tá um homem metade cavalo, tem a ver com a mitologia, mas eu não vou me aprofundar na mitologia, só quero trazer a ideia da mensagem. Alguém aqui que é espiritualizado, que sabe que isso vai vir à tona, né? Por quê? Porque aqui há uma pessoa que também fala sobre vínculo com a espiritualidade, né? A Rainha de Paus, ela não só tem uma energia de uma pessoa muito segura, muito empoderado, empoderada, aqui não é gênero, né? É energia, de uma pessoa que sabe o que quer, que faz a vida acontecer, né? Que a gente fala sobre os signos que tem a ver com o elemento fogo. Mas o importante daqui é, essa pessoa é vinculada à sua espiritualidade, é uma pessoa que tem esse vínculo, que tem esse estudo, e ela sabe que algo que talvez não seja falado para ela nesse momento vai vir à tona. Ela vai ser informada disso que ainda está oculto. A gente vai tirar mais cartas aqui. Mas aqui a pessoa desse grupinho já intui que algo vai acontecer, né? Vou tirar aqui 2 cartas desse deck para as pessoas que estão nesse grupinho aqui. Para saber sobre a sua conexão de almas, vou tirar 2 cartas para uma pessoa e 2 cartas para outra. E aí você se identifica em qual lado você está. Quem é você aqui? A carta das montanhas e a carta da chave. Essa é a primeira pessoa. A segunda pessoa, representada pela carta do homem e pela carta da menina, né? Aqui me vem dizendo que vai ter a possibilidade de uma abertura desse bloqueio, disso que hoje está sendo colocado entre vocês. Então, talvez aqui haja inclusive uma não comunicação, né? Porque essa montanha, ela também está coberta de neve, como se esse distanciamento entre vocês, pode ser também geográfico, que vai, de alguma maneira, ter uma abertura, que vai ter uma possibilidade de algo acontecer aqui. Então, talvez essa pessoa que esteja distante venha te trazer essa chave, né, de abrir um novo momento, um novo ciclo junto dessa pessoa. Aqui me vem uma energia de que há uma diferença de idade muito grande entre vocês e há também uma diferença até financeira. Aqui tem uma menina simples na sua casa, né, jovem, fala de alguém, né, que talvez use mais a razão, apesar de ser uma mulher, tem a carta de espadas aqui, e desse homem apaixonado, amoroso e muito abastado financeiramente, parece um rei, né, sentado. Então fala de que talvez essa outra pessoa, você outra pessoa, veja essa diferença entre vocês. E de alguma forma, olha que interessante, essa pessoa mais racional, seja você ou outra pessoa, tá de costas aqui para esse homem, né? Então esse homem, essa energia mais amável, e vamos esquecer o gênero, né? Essa pessoa mais amável e apaixonada tá de frente para a menina, mas ela não tá de frente para ele. Então aqui, talvez essa pessoa encare vocês como pessoas diferentes, que tem uma diferença grande em alguma coisa. Talvez uma pessoa seja mais razão, outra pessoa mais paixão, né, mais visceral. Mas que isso não impede, né, o sentimento de acontecer. Essa menina também tá como se estivesse dançando, leve, né? Mesmo sendo racional, ela tá leve dentro dos seus pensamentos. E a outra pessoa tá querendo trazer uma chave, tá? Vamos tirar mais energias aqui. Vou tirar aqui uma carta do Rider-Waite, trazer mais informações sobre cada uma dessas pessoas. Para a primeira pessoa, sai a carta do Hierofante. É a segunda carta, né, aqui do Hierofante. Essa pessoa que traz a chave, traz a possibilidade de um movimento, vamos dizer assim, enfrentando obstáculos, essa pessoa tem de alguma forma uma pessoa mais tradicional, uma pessoa que talvez esteja inclusive buscando orientação na espiritualidade. Então você vê, né, aqui há forte isso entre vocês,
uma das duas pessoas é uma pessoa que está buscando conselho e entendimento da espiritualidade para entender esse processo, para entender essa dinâmica. Está pedindo orientação, talvez, de... Tem gente que, né, que conversa com mestres religiosos, talvez com um padre, talvez com um pai de santo, ou seja lá qual religião vocês tiverem. Aqui fala que existe dessa pessoa, essa que está à distância, sobre como levar essa chave. Como essa pessoa, como se fosse um aconselhamento, ela pode vir trazer essa chave para você. Então essa pessoa está buscando, né, formas de como ela vai enfrentar esse desafio, né, de contornar essa montanha ou de subir até ela para vir na sua direção, tá? Para acabar com esse isolamento. Ela está sendo orientada como fazer isso. A segunda pessoa saiu 2 cartas, eu vou deixar, tá? Saiu a carta da Rainha de Copas, uma pessoa amorosa, sensível, né? Talvez esteja falando aqui dessa outra pessoa mais abastada que tem um coração na mão, de alguém que sabe doar amor, de alguém que tem empatia, que acolhe o outro, que sabe amar de uma forma gostosa, né? Aquela forma que a gente se sente amado de verdade. Então essa pessoa aqui, ela lida com as emoções, né? Que tá falando do elemento água, falando que pede, né, que essa pessoa confie na própria intuição, sabendo que já sabe nutrir as parcerias. Então, apesar de haver essa diferença entre vocês, talvez financeira, talvez de idade, qualquer diferença e distanciamento que pode existir, que essa pessoa tem total capacidade de compreender e de entender e de te amar apesar disso. E aí vai ser importante para uma pessoa, para ambas as pessoas, enfrentar os seus demônios, enfrentar aquilo que tiver, talvez, vamos dizer assim, existe uma pessoa aqui que não acha, que acha impossível viver com alguém que tem uma situação financeira diferente da dela. Isso vai ser uma coisa a ser quebrada. Eu falei o diabo, né? Nossa, é a carta da torre. Então aqui essa pessoa vai precisar, né, quebrar com esses conceitos, com esse entendimento, né? Essa torre vai ter que vir abaixo, trazendo que isso não é verdade, que essa diferença de idade ou financeira, ela um pouco importa se as pessoas estão na mesma sintonia. Tem gente que você encontra, vamos dizer que você tenha 40, 50 anos, na mesma idade que você, mas que é uma pessoa imatura. Então não é a idade, é a forma que a pessoa enxergou as suas experiências. Então aqui fala de que talvez essa ruptura, né, que esse distanciamento, essa ruptura trazida pela carta da torre, seja algo que vocês precisam enfrentar. Vamos dizer assim, talvez situações contra a família da pessoa rica não quer que ela se junte com a da pobre, e a pobre às vezes, sabe essas coisas bobas que parece até novela? Ah, o pobre não pode se misturar, porque senão vai parecer sempre interesseiro. Aí o rico não quer o pobre, isso é besteira. Quando 2 pessoas se amam, estão na mesma, equivalentes, né, na mesma entrega, na mesma potência energética, isso pouco importa. Um vai fazer com que o outro se sinta amado e visto. Então essa torre, talvez da família, das pessoas que estão à volta, ou talvez dessas crenças que a pessoa tenha, vão ser destruídas. Para quê? Para que abra espaço para que essas pessoas possam se entender nessa nova forma de enxergar as coisas. Que sim, pessoas de diferentes idades podem se relacionar sim, desde que ambas sejam maduras. Não tem a ver com a idade. Que pessoas de situações financeiras diferentes podem sim estarem juntas, porque é uma questão ali, tem gente que é rico e é super interesseiro, quer sempre mais. Então você está se relacionando com alguém, às vezes, que tem o mesmo dinheiro, nível social e econômico que o seu, e a pessoa está interessada no seu dinheiro, porque ela quer mais. Às vezes você está com uma pessoa que não tem nada, essa pessoa não quer nada, porque ela já é feliz, você entende? Então, aqui existem conceitos que serão quebrados, para que vocês possam, então, estarem numa relação, tá? Eu vou tirar aqui mais 2 cartas de conselho da espiritualidade para vocês. Veio a carta da casa e a carta do menino. Olha que interessante. Aqui, talvez essa torre e esse conceito enraizado seja feridas de infância. Talvez você cresceu ou outro ouvindo que não era possível que 2 pessoas que tivessem situação financeira diferente pudessem estar juntas. Então aqui, isso tudo vem quebrar com essa ideia, vem transformar o pensamento dessas pessoas para que elas, às vezes, sejam pessoas nas suas famílias, seja uma pessoa mais simples e com mais dinheiro, que elas sejam as primeiras pessoas a quebrarem isso, a quebrar esse entendimento, mostrar que há amor sim, e que isso independe do dinheiro, né? E a outra carta foi a carta da casa, falando de uma estrutura.
Vocês têm total potencial, quando curarem essas feridas, talvez de infância, dessas crenças, que vocês possam viver essa vida feliz em família, numa casa próspera. Aqui é uma casa de muitos cômodos, né, num jardim amplo, uma casa bonita. Então, esse amor, essa construção dessa família vai ser possível quando vocês quebrarem com isso, seja quebrando o que a família, às vezes, e amigos influenciam, ou o que vocês próprios pensam sobre essa questão, dessas diferenças tão grandes, né? Que há, sim, formas de você ultrapassar os desafios, seja você escalando a montanha, seja você dando a volta nela, que há possibilidade, sim, e essa geleira que está aqui em cima dela vai ser derretida quando esses conceitos forem quebrados, tá? Eu vou tirar aqui 3 cartas, 3 bilhetinhos, recadinhos do amor dessa pessoa para você. O que essa pessoa, além de tudo que sai aqui, gostaria de falar para você que está nesse grupinho? Nunca senti isso antes. O meu desejo chama por seu nome. Mais uma aqui. Quero uma relação séria com você, que é a relação da casa. Essa pessoa quer construir um lar, quer construir uma coisa séria com você, né? Nunca senti isso antes. Imagina, talvez a pessoa ou você nunca tenha gostado de alguém com uma diferença tão grande de idade. Mas essa pessoa fala, eu nunca senti isso antes. Então por que não viver? Por conta do que as pessoas acham? O meu desejo chama por você. Aqui também há um desejo muito grande, mas não é só isso, é amor. É a vontade de construir um lar, né? Então que você possa se encontrar com a criança do outro e que vocês juntos possam construir uma realidade diferente, que vai para além do que essas pessoas acham, que vai para além do que essas crianças acham, tá bom? Eu desejo para vocês que esse portal 11 do 11 seja um portal incrível, que vocês possam estar conectados com as pessoas que vocês amam, para que essa energia vibre e toque a todos que estão à sua volta, tá bom? Eu espero vocês aqui num novo vídeo. Desejo vocês um domingo maravilhoso. Um beijo grande, queridos. Até a próxima.